Olá pessoal, aqui é o Ricardo Vargas e esse é o 5 Minutes Podcast. Hoje eu quero falar sobre o medo em projetos e a importância que a gente precisa ter da segurança psicológica para transformar esse medo em resultado e em confiança. Bem, o medo, ele, sem dúvida nenhuma, ele pode surgir de diversas formas, diversos formatos. O medo que a gente tem de errar, o medo de ser julgado, o medo de perder o emprego, o medo de expor um problema que ninguém está afim, ninguém quer discutir. Eu já vi projetos onde as pessoas sabiam que haviam riscos sérios, mas optaram por ficar em silêncio. O medo de retaliação, o medo de ser punido, o medo de serem rotulados como negativas, era maior do que a vontade de proteger o projeto. E aí é que entra exatamente o conceito da segurança psicológica. Esse é um dos conceitos mais brilhantes que eu vi recentemente. A Amy Edmondson tem um livro chamado Psychological Safety, que é talvez a principal referência sobre segurança psicológica, ou seja, a segurança que a gente tem de falar, de sugerir, de questionar ou até mesmo de discordar, sem que essa discordância gere um medo de punição, um medo de humilhação, um medo de bullying. Se você não tem esse ambiente seguro, o medo ele sufoca a inovação e a sinceridade. As pessoas preferem seguir um caminho seguro, obedecer ordens, não trazer ideias novas, não decidir, mesmo quando elas sabem que a decisão é necessária. Elas sabem que existe uma forma melhor de fazer. Bem, eu acredito que a liderança ela tem um papel crucial na construção dessa segurança psicológica. Um líder que está gerenciando o projeto, um líder que está patrocinando o projeto, é importante que ele ou ela admita que erros podem existir, erros fazem parte do jogo, o que demonstra essa vulnerabilidade, incentiva a participação, criando um ambiente onde o medo perde força. Eu já vi equipes que se transformaram completamente quando elas se sentiram seguras para dizer o que elas pensam. E quando o gerente de projeto deixa claro que o erro é uma oportunidade de aprendizado, a confiança floresce. E eu aqui não estou dizendo que nós vamos incentivar o erro. Longe de mim, é claro que eu queria ter um cenário onde erro simplesmente não existisse em nenhuma condição e em nenhum momento. Mas a realidade é muito diferente. A realidade é que, dentro de um processo natural, com a volatilidade que a gente tem, o erro faz parte do jogo. E essas equipes, elas vão trabalhar muito melhor. E isso não vai significar que não vai haver disciplina, que não vai haver cobrança. Vai significar que o medo deixe de ser aquela base da disciplina. Ou seja, as pessoas trabalham em função do medo. E não o medo como uma forma natural de uma percepção da realidade. O respeito, a comunicação e a clara confiança passam sim a ser o motor do desempenho do que a gente está fazendo. Muitas vezes, gente, a origem do medo está na cultura de comando e controle, onde o líder dita tudo e pune qualquer tipo de questionamento. Esse modelo, ele pode até gerar um resultado no curto prazo, mas ele destrói o potencial de longo prazo do time, ele destrói a moral do time. É importante relembrar que o medo também paralisa. Ele faz com que profissionais escondam problemas, maqueiem relatórios e evitem conversas difíceis, o que atrasa e impede com que você tome a decisão que pode muitas vezes salvar o seu projeto. É por isso que se você quer reduzir o medo da sua equipe, você tem que começar por se tornar capaz de escutar a verdade. Pergunte ao time como é que ele se sente. Crie rituais de check-in emocional. Sentem com as pessoas e falem assim, tá tudo bem? O que está acontecendo? Você tem alguma coisa que você está querendo me falar? E não crie esse ambiente de medo. Isso vai demonstrar humanidade, vai gerar empatia, vai inspirar as pessoas a fazerem o mesmo. Eu sempre digo que projetos são feitos por nós, são pessoas. E as pessoas precisam ter confiança. Se você baliza o seu projeto no medo, você pode ter certeza que todos os erros vão ficar escondidos embaixo do tapete. E uma hora, gente, desculpe o termo, começa a feder, começa a apodrecer e não vai ter nada nesse mundo que vai conseguir reverter o seu projeto. Então pensem nisso e até a próxima semana com mais um 5 Minutes Podcast. Até lá!